89.9 FM. Eleições. Já apresentei Elcimara de Souza, candidata do PSTU, está conosco. Ela é candidata ao Senado, natural de Barreiras, na Bahia, tem 40 anos de idade, atualmente é servidora pública. Privilégio tê-la conosco. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito obrigada aqui pelo esse espaço. Agradecer aí, né? Porque a gente não tem muita oportunidade. É um prazer estar aqui hoje. O prazer é nosso. Nós estamos transmitindo também, a Brava Nina transmitindo pelo nosso Instagram. Candidata, vamos lá. O que a senhora achou da decisão do ministro Edson Fachin, decisão recente que suspendeu decretos do presidente Jair Bolsonaro, que acabaram flexibilizando, por exemplo, o uso e o porte de armas no Brasil? Ainda vai para o pleno do Supremo, mas enfim. Então, nós do PSTU defendemos que a população ela precisa se auto-organizar e ter direito à autodefesa. Agora, essa autodefesa que a gente defende enquanto PSTU, infelizmente, não é a mesma que o STF ou o próprio Bolsonaro atualmente defende. A gente defende que a população precisa, de forma organizada, nas comunidades, ter o direito de se organizar. Por quê? Porque hoje o que acontece é que o Estado está armado, as milícias estão armadas. A gente vê, por exemplo, nas comunidades quilombolas, a gente vê aí os indígenas sendo mortos constantemente em conflitos com madeireiros, grileiros. Então a gente defende a autodefesa, que não é necessariamente a mesma que o Bolsonaro... Pois é. Mas de que forma essa autodefesa se concretizaria? Com arma? Com armamento, sim, com certeza. Mas armar a população de que forma? Como que vocês organizariam isso? A gente entende que a população ela precisa ser organizada nos seus espaços coletivos. Então, através, por exemplo, de sindicatos, dando inclusive a formação para que a população possa utilizar nas comunidades, nos bairros. Então, por exemplo, se você tem algum bairro onde as pessoas chegarão tarde, poderão estar sujeitas à violência, a gente entende que esse armamento ele deve acontecer também para que a população possa se defender. Mas aí, através de conselhos populares, através de seus sindicatos, das suas associações... Teoricamente, o PSTU defende mais armas do que o próprio Bolsonaro. A gente defende que a população tem o direito de se defender, porque o que acontece hoje é que a população ela está aí livre de todos os ataques, tanto, inclusive, do próprio Estado, né? Infelizmente, a polícia, o que acontece hoje é que ela ataca negro e pobre na periferia. Então, a gente entende que até para isso a população precisa estar... E o treinamento, como que se daria? Porque entregar arma para uma pessoa sem o mínimo de preparo técnico e psicológico é um risco, né? Não, mas isso aí é possível. Da mesma forma que tem o treinamento para quem vai lá para os espaços de tiro e tal, pode ter o treinamento para a classe trabalhadora. Ela consegue, com certeza, se organizar para poder se defender. E aí, com treinamento, com o porte, com a posse e com a organização da própria classe trabalhadora nos seus espaços coletivos, seja em espaços de trabalho, seja em espaços de moradia, nos bairros, para poder fazer essa autodefesa. 7h43, hoje você está tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho as ideias, as propostas da candidata do PSTU ao Senado, pelo DF, Elcimara de Souza. Já que estamos falando no Supremo, candidata, como a senhora analisa hoje o papel do STF? A senhora entende que há, sim, um ativismo judiciário por parte da mais alta corte do judiciário do país? Então, Estevão, o que acontece? Na sociedade capitalista que a gente vive, as instituições que da alta cúpula, elas representam os interesses, sim, dessa sociedade capitalista. Então, vão defender os interesses dos mais ricos. Isso é fato, sempre vai acontecer. E aí, a depender da conjuntura política, isso é mais forte ainda. Então, assim, existe sempre a defesa dos interesses dos mais ricos. Agora, e em algum momento, inclusive, seleciona algum ou outro para ser
bode expiatório da vez, mas não na perspectiva, inclusive, do que o Bolsonaro fala. Quem é o bode expiatório da vez? A gente teve, por exemplo, aí no passado, o Lula com a Operação Lava Jato, que foi seletiva, né? A gente não entende que o Lula é inocente, mas a gente entende que naquele momento algumas pessoas foram, né, escolhidas para sair da cena política, e hoje já é o contrário, já volta de novo para a cena política, e isso vai, a depender da correlação de forças e da realidade da conjuntura, vai acontecer sempre, né? O STF, na verdade, não está a favor da classe trabalhadora, da defesa, né, da classe trabalhadora. A gente sabe que a justiça sempre está tomando decisões que têm aí o interesse da classe dominante. A senhora entende que deva mudar o processo de escolha dos ministros? Com certeza. Inclusive, eu sou servidora do judiciário, né? A gente, enquanto servidor, inclusive, a gente luta pela democratização do judiciário. Não só dos ministros. A gente luta pela democratização, inclusive, da escolha de desembargadores. A gente luta pela democratização do próprio judiciário, do combate ao assédio moral, para que, inclusive, os servidores tenham acesso e possam estar organizando administrativamente o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, infelizmente, é um poder onde tem muita hierarquia e onde tem pouca democracia nos espaços. Inclusive, as entidades de classe têm muita dificuldade de dialogar e negociar com a cúpula do judiciário. Isso é um absurdo. A gente entende que é um poder que precisa ser democratizado, porque, inclusive, é a justiça, né? Se fala que, né, a questão de acesso à justiça e tudo mais, então a gente precisa que esse poder seja democratizado, sim, em todas as instâncias. 7h46, vamos colocar alguns temas que estão sendo discutidos em nível nacional, candidata. Teto de gastos, a senhora é favorável ou contra essa tese aí, esse princípio? Nós do PSTU somos totalmente contra, né? Na verdade, o que a gente vê é que o teto de gastos, ele é um teto de gasto social, né? Quando é para falar dos serviços públicos, aí existe teto de gasto. Mas para a dívida pública, que consome aí mais de 2 trilhões anualmente, e que para o ano que vem já está previsto aí 2,6 trilhões no orçamento, não existe teto de gastos. Então, nós do PSTU somos a favor da revogação, não só do teto de gastos, mas de todas as outras mudanças, as outras leis que tiram direitos dos trabalhadores. A exemplo da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, porque o que a gente vê no país hoje é teto de gastos e retirada de recursos para os serviços públicos e para a classe trabalhadora, enquanto um punhado de banqueiros se enrica cada vez mais aqui no Brasil. Instituto da Reeleição, a senhora é favorável ou contra a manutenção? Vira e mexe a projetos, inclusive tramitando no Senado, que retomam aquela tese do mandato de 5 anos para substituir, por exemplo, a reeleição. A gente é contra a reeleição contínua, numa perspectiva, inclusive, de democratização desse espaço. O que a gente vê no Brasil hoje são políticos virando, inclusive, políticos de carreira e, inclusive, com muitas regalias. Então, nós do PSTU defendemos mais democratização e, aí, nessa perspectiva, esses políticos que ficam a vida toda se reelegendo é algo que favorece muito mais essa burocratização dessa classe política que fica ali se reelegendo e com salários altíssimos e muita regalia. A gente tanto é contra essa reeleição contínua, quanto é contra também todas as regalias que os políticos têm. E nós do PSTU, inclusive, defendemos que os políticos precisam ter aí o mesmo salário das suas classes de origem, ou um salário aí, né, de professor, para não ter essa regalia e ganhar tanto e ficar se perpetuando no poder como uma forma não de defesa do interesse da classe trabalhadora, mas sim dos seus próprios interesses. Deixa eu aproveitar o gancho, candidata. Orçamento secreto, cuja decisão, inclusive da ministra Rosa Weber, que assumiu ontem a presidência do Supremo, ela vai deixar essas decisões mais polêmicas para serem pautadas no plenário no período pós-eleições. Orçamento secreto é uma regalia, é um privilégio na visão da senhora? Orçamento secreto não só é uma regalia, como beira, assim, o espaço da corrupção. É uma coisa que a gente não sabe, a gente não fiscaliza, a classe trabalhadora não pode ver para onde é destinado, e é algo assim que fica na mão dos parlamentares para eles usarem ao bel prazer e sem dar uma satisfação para a classe trabalhadora de para onde que isso vai. Então, somos totalmente contra o orçamento secreto. Inclusive, nós defendemos que a classe trabalhadora tem, assim, o direito de fiscalizar e, inclusive, escolher para onde vai o orçamento
em todos os níveis, nível municipal, estadual e federal e distrital também. Então, nós defendemos que a classe trabalhadora possa, através dos seus espaços de organização, inclusive, dizer para onde deve ir o orçamento e não só fiscalizar posteriormente. Caso a senhora chegue ao Senado, né, provavelmente vai se deparar com um tema polêmico que a Câmara dos Deputados aprovou recentemente. A Câmara decidiu proibir qualquer tipo de saidinha de preso. Gostaria de ouvi-la sobre isso. Então, a matéria foi para o Senado. Então, nós do PSTU entendemos que o sistema carcerário brasileiro é uma vergonha. É um espaço onde serve para encarcerar a maioria de negros, né, e pessoas que inclusive não tiveram nenhum julgamento definitivo na justiça. Então nós entendemos que o sistema carcerário ele serve para a ressocialização do preso, que é algo que não acontece hoje. Então essa política aí, que inclusive é de um setor mais reacionário, de que acha que o preso tem regalia ou que vai fugir, e que pode acontecer mesmo, mas para isso o Estado precisa organizar a segurança e um controle para que ele não fuja. Agora, a saída, né, que o preso tem, saidinha, né, que ele tem em alguns momentos, é um benefício para aqueles presos que têm melhor comportamento, inclusive. E a gente entende que isso é até uma forma de valorizar aqueles que tiveram, que é para, inclusive, incentivar a questão da ressocialização. Então, nós somos contra esse projeto de lei, achamos um absurdo e entendemos que o sistema carcerário como um todo precisa ser reformulado, porque não é um espaço de ressocialização. É um espaço que acaba, inclusive, encarcerando a juventude negra desse país, o que é um absurdo. Então, passa rápido, o tema é bom, temas bons passam muito rápido aqui. Nós temos mais 5 minutinhos. Descriminalizar o uso de drogas. A senhora defende, no caso da maconha? A gente defende a descriminalização do uso de drogas de forma geral, não só da maconha. A gente entende que a política de drogas no país, ela é uma política também que serve para atacar aquela pessoa que está lá na ponta, que na verdade é uma pessoa que está que encontra, inclusive, a questão do tráfico de drogas como uma forma de sobreviver na vida, e isso não se combate com essa política que tem hoje, que serve também para matar a juventude negra e pobre na periferia. Então, isso se combate com a legalização através do controle do Estado, porque a questão das drogas no país é uma questão de saúde pública. Ela precisa ser tratada com uma seriedade para que quem usa possa ter um acompanhamento, um tratamento, e que para que os milionários que realmente lucram com as drogas não possam ter esse espaço. Porque eles, inclusive, não estão na periferia, eles, inclusive, não estão nas favelas. Eles estão, né, lá no Ericoca, que foi pego e que não... são alta cúpula, são os deputados, inclusive, que às vezes são... que são, né, os grandes traficantes e que não são pegos, né? Porque, na verdade, eles não estão na favela. Então, a gente é contra essa política que é de combate às drogas do Brasil, precisa regulamentar pelo Estado e ter uma política de saúde para acompanhamento dos usuários de droga no país. Se você ligou o rádio há pouco, nós estamos hoje abrindo a série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Hoje, a candidata pelo PSTU, Elcimara de Souza. Projetos para o DF, tem alguma proposta que, chegando ao Senado, a senhora vai apresentar de forma prioritária? Então, Esteva, a gente do PSTU tem como uma coisa muito central, que é a questão dos serviços públicos, né? De combate ao pagamento da dívida pública. Então, a gente propõe a suspensão do pagamento da dívida pública, que hoje destina aí mais de 2 trilhões e para o ano que vem está previsto 2,6 trilhões, e que esse dinheiro seja revertido para os serviços públicos. E aí isso se aplica, sim, ao DF, né? Mais investimento nos serviços públicos, para a educação, 10% do PIB para a educação, para o combate à violência doméstica, que é algo que, enquanto mulher, também eu acho muito importante, né? E é importante, porque o Brasil é o 5º país do mundo onde se mais mata mulheres vítimas de feminicídio. Então, nós defendemos aí políticas públicas para melhoria dos serviços públicos, com 10% do PIB para educação, mais dinheiro para o combate à violência doméstica, para a saúde, para assistência social, que aqui no DF, por exemplo, a gente teve recentemente aí no noticiário a questão da fila do CRAS,
mais de 200 mil pessoas, agora está abaixando um pouco isso, por conta, inclusive, da classe da assistência social, que teve uma ampliação da sua carga horária para 40 horas e está desafogando um pouco mais isso. Mas ainda é um absurdo o que acontece no Brasil hoje, né? E no DF, aí, tanta fome, e no Brasil também, mais de 33 milhões de pessoas passando fome. Candidata, 30 segundos para a senhora se despedir. Então, a gente agradece aqui à Rádio Alfa pela oportunidade, é um dos poucos espaços, né, que a gente tem aí nessa eleição. O PSTU é um partido que preza aí pela organização da classe trabalhadora, para lutar por uma sociedade livre de toda opressão e toda exploração. E aí nós pedimos que quem possa acompanhar as nossas redes sociais dos nossos candidatos e defender aqui o voto na Elcimara 161, mas também nos nossos candidatos do DF, o Robson 16 e a nossa companheira Vera Lúcia e Raquel Tremembert, que são candidatas a presidente e vice-presidente do país. Agradeço e desejo sucesso à senhora. Obrigada.